No semestre que vem, nós vamos trabalhar os textos maiores. Então, nós vamos ter de utilizar essas técnicas aplicando aos verbos, para a gente poder fazer direitinho a análise de cada trecho que a gente traduzir. Não vou ficar lendo aqui para você, nem a minha tradução, nem a de ninguém. Eu vou olhar o grego e ver como é que você vai chegar ao resultado. Então, é isso que vale para nós. Então, a gente tem todo esse trabalho aqui, porque simplesmente você fala, não, mas só dá. Como é que fica aí? E você fala, é assim, aí você anota. Sim, você não sabe como é que foi, você chegou lá. Então, nas coisas simples, você vai aplicando frases curtinhas, você vai aplicando, que depois você vai aplicar num contexto maior. Aí você vai ter que ter mais atenção. Um contexto maior envolve tudo isso junto. Tudo que nós já vimos. E aí é preciso saber analisar direitinho. Então é preciso fazer isso quando as coisas são mais, digamos, unitárias e singulares, né? Depois você vai ter que separar uma da outra para você poder entender. Então hoje, por exemplo, nós sabemos que não precisa explicar que isso aqui é um nominativo plural, isso aqui é um nominativo singular. Vocês já viram isso? Então a gente vai passando. Como isso é uma ideia muito recorrente e muito simples de entender, ninguém fica com dúvida sobre isso. Mas nas particularidades dos verbos, do aspecto, do modo, dos tempos, né, aparecem todas juntas. E aí eu preciso saber discernir qual é qual. Isso a gente que traz, digamos assim, um trabalho. Você tem que ter paciência para fazer. E fazer com constância, para não perder a conexão com esse tipo de trabalho. Certo? Isso é assim que funciona. Então vamos para o 19. E que foi essas? O it. Também é um verbo desse tipo aqui, que é o verbo in. Na verdade é o verbo em. Diferente de em. Esse verbo aqui é diferente de em. Esse aqui é o verbo ser, eu sou. Esse aqui é ir, eu vou. Então lá na página 85, onde você estava, ele apareceu. Na página 84, na verdade. Anterior ao verbo feminino. Aparece aqui, ó. Esse verbo ei, tem uma ire, que vai dar ir em português, em latim, ire, hiper. Ele só tem inférito. Ou seja, ele não tem nem aorista, nem perfeito. Então é um verbo de inférito. Então, porque no aorista a gente usa para ir, lembra o eldo, que também é do verbo ergo, que são raízes diferentes, isso também serve. Ele, ergo. Mas são verbos diferentes. Dessa forma só se usa no inférito. Então aqui você tem ele, ei, eis, imen, ite, iase. Então, a segunda pessoa é a terceira. Imen, ite, iase. Tá vendo? Ele é bem diferente. Por isso que ele não aparece muito. Aparece mais na primeira pessoa. Na terceira. As outras, claramente, você vai encontrar. E aqui ele tem a forma imperativa. Que está aqui. Vamos olhar comigo. Você tem aqui, ó, imperativo. Ite, a segunda pessoa do singular. Ito. Ite e onto. Então aqui você tem a segunda pessoa do singular.
It. A terceira. Você vai ter ito. Assim. Aí vem segunda, pessoa do plural. Ite. E a terceira. Galton. É isso. Aí você tem aí direitinho anotado. O que nós usamos aqui em português? Vai, vá. Ir, vão. Português não é difícil. Inclusive vocês não sabem. Antes sabiam. Hoje nem isso você sabe. Para usar, é para você estudar. Então, estuda o grego junto, você já sabe os dois. Mas... Então esse é o verbo aí. Tá, e o outro? O outro nós já vimos. Normal, o prático. Aqui você tem o verbo coel. Você tem o futuro, que é conheço. Você vai ter o aorismo, o aumento. Conheça. E o perfeito, o retorno. O poema. Eu vou fazer. Criar. Tem vários verbos fáceis. Né? Você tem pratem, você tem dragem, você tem oriente, esse aí. Aí você tem que. Você vai perceber que tem certas características em cada um, se usa adequadamente. Mas por enquanto você tem que saber a forma. Né? Então aqui, ó, epoessa. Esse epoessa vai dar o participo administrativo. Que é sem o aumento, que é esse, ó, que está ali, poiessas. 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 Poiessas, no feminino. Poiessamos, no neutro. E aqui você tem exatamente essa forma de que eu pus, o particípio e o omisto. Ativo. Se olhar um livro, Elsa, Lissamos, está ali também na página 68, tá? Que é esse aqui. Ou seja, está se referindo a alguém cujo sujeito está aqui. Quem é o sujeito do it? Segunda pessoa. Segunda pessoa, tu. Tu, que é imperativo. Né? Vai. Tendo feito. Tendo feito, vai. Essa forma clássica de dizer, falando, depois de fazer, você pode ir. É. A brincadeira com ele terrível. Não deu um castigo de crime, mas criou uma nuvem igual a ela, e ele achava que era a esposa de Zeus. Criou uma ilusão Criou uma ilusão para ele. E ele
ia trair o próprio Zeus. Ou seja, ele é mau caráter. Aí é ídolo também, não? Não. Não é ídolo, isso aí. Essa imagem é criada de livro. Veja que é tudo mítico, tá? Ídolo é quando a gente imagina as coisas reais. Aí o que acontece? Desse ato de traição, nasce dessa nuvem. Olha só, Zeus faz tudo perfeito. É como se fosse uma mulher mesmo. Então nasce que filho? Vocês sabem? Não sabem. Mas deviam saber. Nasce o centauro. O que é um centauro? O centauro, a representação geralmente a gente vê como metade homem e metade cavalo. Mas essa é a representação mais comum. Mas na verdade é um homem fera. O que significa? Significa que esse ser, ele é filho de homem, mas ele não é do gênero humano. Ele tem algo dele que é maligno. Tanto que esses seres se tornaram convivas dos homens e viviam juntos. E como ele era parente de Zeus, porque de Hera e Zeus, né, eles eram convidados para seus festins. Mas o que acontece? O que acontece é que eles bebiam e perdiam a razão. Note bem, o homem completo, ele bebe, mas não é por isso que ele vai perder a razão. Mas o centauro, ele não tem como controlar. Aí ele passa a agredir, a atacar, a estuprar. Isso é uma ideia tão interessante no mundo grego que no templo do Partenon e muitos templos, né, na era clássica, aparece em uma das paredes do templo uma batalha chamada Centauromaquia, que é justamente essa luta do homem contra o centauro violento. E essa luta acaba sempre em morte. Então a ideia do rapto e do estupro de mulheres dentro de uma comunidade não é de inimigos que vêm de fora, mas deles próprios. Então os centauros que nos controlam. Então essa ideia, aliada à alma humana como algo puro, catártico e de virtude, só pode ser criado por uma coisa maligna que convive com ela e que é incontrolável e que faz com que você tome certas atitudes que, no modo diferente, você não tomaria. Então a ideia do centauro é justamente essa. Então isso era algo inconsciente que se tornava explícito através da arte, não só das esculturas, das pinturas, mas também da poesia épica, lírica e tal, que representava essa animalidade descontrolada do ser humano. Filhos que Ixa, como a nuvem que representava aquilo que ele imaginava que era. Qual seria a palavra para designar essa nuvem? É um ídolo. É um ídolo. É um ídolo. Só que aí, quando a gente fala de ídolo, o próprio Ibsen é um ídolo.
Né? Naquele dia que eu estava falando de Hegel, ideia, porque em Platão a ideia de ver e de saber é essencialmente psíquica e da alma. E, portanto, o corpo é uma forma de Hegel. Certo? Pois bem, aqui, no caso, é Zeus e Ixion. Então, se fosse Platão dizendo, os dois seriam. Mas a gente está no mito, e aí você cria um ídolo de ídolo, que é a imagem da mulher, da Hera, do deus Hera. Né? Então, o que parece ser uma brincadeira acaba sendo um terrível castigo para a humanidade, por conta desse comportamento. Um comportamento mais bestial e descontrolado. Né? Isso tudo é um tanto mais difícil de esclarecer de uma forma assim muito simples, porque não é simples, é uma coisa muito complexa. Essa ideia do mito, e de Zeus em particular, a gente nunca alcança o que é exatamente. Não tem como você alcançar isso através da sua humanidade, querendo trazer essa história para o nosso mundo. Todos os mitos que trazem esses tipos de histórias são mitos explicativos de uma coisa que eu não sei o que é. Então o mito explica a realidade que nós conhecemos. E pelo mito você lembra das imagens e aí você passa a entender melhor. Você organiza melhor a sua imaginação. É isso que acontece. Então, o mito não é como a gente acha hoje, que é história para criança. Não tem nada disso. É mais uma coisa muito mais psicológica. Uma coisa muito mais profunda. Que nós não compreendemos nem controlamos suficientemente. Então, por isso que o mito vem e, como o poeta falou, vem fecundar nossa realidade, torná-la viva. Saber, tudo isso é uma coisa conhecida, sabida. Por que o comportamento é assim? E não adianta procurar desculpas em outra parte. É em você mesmo. Essa é a ideia. Sabe? Então, o Ixion, esse personagem, é um personagem detestável. Quando você vai ler a história, coisa, fala assim, cara, você está achando isso de você mesmo. É por isso que a Andréia age, é uma das virtudes da alma. Você tem que ter coragem de enfrentar isso. E muitas vezes a gente não tem. Prefere esquecer, deixar para lá. Isso é uma coisa assim. É assim e ninguém vai mudar isso. Bom, mas o que falta? Aqui, café patros, né? Você tem aqui, que eu vou mostrar primeiro, os temas de terceira iluminação, de está, já vou lembrar aqui está. Agora no começo a gente fala de definição.
terceiro, logo no começo, quando a gente fala da terceira dimensão, se fosse um termo consoante central, né? Aí o exemplo aí que é o S. É igual essa. Aí aqui está. Rho soante, entre as duas consoantes, envolve o vogal alfa, né? Pater, pater, patera, tros, patri. Pateras, 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 patera, patras. Assim, método. Ou seja, é esse aqui, ó. Pater. Pai. Genitivo. Patros. Patera. Desenvolve silêncio aqui entre um e outro. E não é pateros, é patros. Mas aqui fica. E patri. Então, aqui é nominativo, genitivo, acusativo, dativo. Isso aqui é acusativo. Acusativo. E toma. Toma matéria. Ele matou o pai. 10 mil após da mulher, genitivo. Assim? E ele mesmo purificou do crime. Então, se eu for explicar de uma forma mais direta, eu faria assim. Qual a oração principal? Zeus, pecado. Então eu vou por assim. Zeus. Pecado. Zeus purificou. Quem? Sion. Tá. Purificou Sion. Sion que? Então aqui tem o pronome relativo. Vós, que não falei, que. Aí nominativo, porque ele vai ser sujeito do verbo. Apectem. Com matéria. O pai da esposa, negócio. Então ele purificou do crime. Zeus atroz, próprio Zeus. O próprio Zeus purificou do crime de Sion, que matou o pai da esposa. Essa forma de ver, quero que vocês prestem atenção, que a gente vai fazer sempre nos textos. Mas para fazer,
bastante cuidado e atenção, é preciso conhecer os verbos. Fazer isso antes, né? Conhecer. Então, isso, conjugar. Se tiver indicativo, dativo, subjuntivo, imperativo. E aí você vai poder fazer essas demonstrações da língua no quadro, assim, de uma forma que você vê aqui, de uma forma direta, que é o que está ali. Então, por exemplo, eu sei que essa aqui é a oração principal, essa aqui é a oração subordinada. Adjetivo, que tem o pronome relativo, que é o verbo. Por isso que o pronome relativo está no nominativo. Então, isso aqui é nominativo, isso aqui é relativo. Igual em português. É isso aí. Eu espero poder terminar na próxima aula e depois pedir um trabalho para vocês. Trabalho da terceira nota. Na capa, na página 36, você tem lá a Imperos, a verde, a nós. Bem, na página 47, onde estamos, a próxima agora vai ser o disco eletivo também, como aquele que nós vimos na aula passada, que vem do solo. Nós teremos o 21, 22, 23, eu vou fazer esses aí na próxima aula. Agora, o dígito não, mas os 23, 22, 23, 24, quem trouxer, pronto, não precisa fazer nenhum trabalho para cura. Se não trouxer, aí eu vou pedir que vocês façam trabalho. Se deu isso, dentro dessa lição que todos querem. Amém? 21, 22, 23 e 24. 22, 23 e 24. 22 e 23. O 21 nós vamos fazer aqui. Eu quero explicar melhor para vocês. Certo? 22 ao 24 do trabalho. Até o final. Quem quiser fazer, Eu já comecei a fazer o 24, então isso. Beleza. Então faz. Aí só está traduzido. Mas você tem que explicar as formas. Se você não aponta a origem, artigo, esse tipo de coisa, você tem que explicar. Bem?